Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, 1 Coríntios 7 verso 40. Nova Bíblia Viva. Introdução. 1 Coríntios 7 é um capítulo extenso que aborda diversas questões relacionadas ao casamento, celibato e divórcio, levantadas pela Igreja de Corinto. O apóstolo Paulo oferece conselhos práticos e orientações sobre como os cristãos devem viver em relação a esses temas, considerando a iminência da volta de Cristo e a importância de dedicar-se ao serviço do Senhor. O versículo 40, em particular, encerra uma reflexão sobre o casamento de viúvas, onde Paulo expressa sua opinião de que permanecer solteira pode trazer mais felicidade, justificando essa opinião como um conselho inspirado pelo Espírito Santo. Contexto histórico. A Igreja de Corinto enfrentava diversos desafios, incluindo influências culturais pagãs que promoviam a imoralidade sexual e uma compreensão distorcida da liberdade cristã. Paulo, ao abordar o tema do casamento, busca equilibrar a importância da fidelidade conjugal, versículos 2 ao 5, 10 ao 11, com o valor do celibato, versículos 7 ao 9, 26 ao 28, 32 ao 35, especialmente em tempos de angústia presente, versículo 26. A referência à viúva no versículo 39 e 40 se insere nesse contexto, onde Paulo considera as vantagens e desvantagens do novo casamento para mulheres que perderam seus maridos. A cultura da época oferecia poucas opções para mulheres solteiras, tornando o casamento uma necessidade social e econômica. No entanto, Paulo sugere que, para aquelas capazes de se sustentar e dedicar-se a Deus, a viuvez poderia ser uma oportunidade de maior liberdade e serviço. Interpretação: o versículo 40 revela a humildade e a autoridade de Paulo. Ele apresenta sua opinião, na minha opinião, sobre o casamento de viúvas, mas imediatamente a qualifica como um conselho inspirado pelo Espírito Santo. Isso demonstra que, embora nem todas as suas orientações sejam mandamentos diretos do Senhor, como ele mesmo esclarece em outros versículos, ele acredita que o Espírito Santo o guia em seu discernimento. A interpretação protestante geralmente entende este versículo como uma recomendação, não uma proibição. Paulo reconhece que o casamento é bom e honroso, Hebreus 13 verso 4, mas também percebe que o celibato pode oferecer vantagens em termos de dedicação ao reino de Deus. Para a mulher viúva contemporânea, o versículo 40 pode ser interpretado como um encorajamento a buscar a direção de Deus em relação ao casamento, considerando tanto as necessidades práticas quanto o chamado individual. A felicidade mencionada não se refere a uma vida livre de dificuldades, mas sim à paz e contentamento que vem de seguir a vontade de Deus, seja no casamento ou no celibato. A decisão final deve ser tomada em oração e discernimento, buscando a sabedoria do Espírito Santo. Veja as referências. 1 Timóteo 5 verso 5, a viúva verdadeira, porém, que ficou completamente só, põe a sua esperança em Deus e persiste em orações e súplicas noite e dia. Este versículo destaca a importância da oração e da confiança em Deus para as viúvas. Assim como Paulo sugere que a viúva pode encontrar maior felicidade permanecendo solteira e dedicada a Deus, 1 Timóteo 5 verso 5 enfatiza que a viúva que confia em Deus e se dedica à oração pode encontrar consolo e propósito em sua viuvez. Isso reforça a ideia de que a dedicação a Deus pode ser uma fonte de alegria e contentamento, independentemente do estado civil. Mateus 19 verso 12,
porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos eunucos, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Este versículo, embora se refira a eunucos, pessoas que optaram por não se casar ou não podem se casar, aborda o tema do celibato voluntário por causa do reino dos céus. Assim como alguns optam por não se casar para se dedicar totalmente ao serviço de Deus, Paulo sugere que a viúva pode encontrar maior liberdade e oportunidade de servir a Deus permanecendo solteira. Mateus 19 verso 12, portanto, oferece um paralelo bíblico para a ideia de que o celibato pode ser uma escolha válida e até mesmo vantajosa para aqueles que desejam se dedicar totalmente ao reino de Deus.